Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Que bênção, que privilégio, que maravilha, meus irmãos, é poder estar aqui todos os dias meditando na poderosa palavra de Deus, a palavra da salvação. Quero meditar com vocês hoje em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Quero falar sobre o tema qual o sentido da vida. Meus irmãos, quantos cientistas estão quebrando a cabeça, quantos pensadores, filósofos, eles estão aí conjecturando, eles estão aí supondo qual é o real sentido da vida, e a Bíblia nos revela. As Escrituras Sagradas, ela nos revela qual o sentido da vida. É sobre isso que eu quero comentar com você aqui hoje, em nome de Jesus. Tudo começa, meus irmãos, entendendo que a questão não é sobre o eu, a minha própria vida. Para eu entender, para nós entendermos o sentido da vida, eu preciso tirar os olhos do meu eu, da minha necessidade, da minha felicidade. O real sentido da vida vai além, é maior do que a minha felicidade, do que as minhas realizações pessoais. O sentido da vida, o propósito da vida é muito maior do que as nossas realizações pessoais, do que nossa família, do que carreira, do que o nosso conforto pessoal. Então nós precisamos entender isso em nome de Jesus e começar a entender o sentido da vida a partir do princípio, do início. E quem é o início? É o Deus Criador. E em Colossenses 1, versículo 16 diz: pois por meio dele Deus criou tudo. Então existe um Criador. Existe um Criador. Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou o universo. Então nós vemos aqui o início. Deus é o início. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, para eu entender o sentido da vida, eu preciso tirar os olhos do meu umbigo e elevar os meus olhos ao Criador. Então, meus irmãos, eu preciso entender que Deus me criou, Deus criou o universo e Ele tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. E para o ser humano descobrir esse propósito, descobrir o sentido da vida, muitos estudiosos falam que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Olhe para dentro de si mesmo, para você encontrar o seu propósito de vida. Não, meus irmãos, nós precisamos olhar para o Criador. Somente o Criador, Deus, e o seu manual, o manual do fabricante, que é a Bíblia, no nosso caso. A Bíblia é o manual do fabricante, Deus é o Criador, então só Deus e o seu manual pode nos revelar a nossa utilidade, o nosso propósito e também o sentido da vida. Só existimos porque Deus deseja, meus irmãos. O ser humano só existe porque Deus desejou. E com amor, porque Deus é amor. Então todo ser humano pode ter essa convicção: eu sou desejado, eu sou amado, porque Deus criou tudo. Tudo Ele criou
por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Meus irmãos, muitas pessoas tentam usar a Deus para sua autorrealização. Eu tenho aprendido isso aqui. Muitas pessoas, até mesmo através da religião. Na verdade, o meio religioso é o meio mais confuso nesse sentido, né? E corrompido nesse sentido de querer usar Deus. A pessoa acha que através dos seus ritos, dos seus rituais, das suas liturgias, elas então podem usar a Deus para a sua autorrealização. Esse comportamento está fadado ao fracasso, porque nós fomos feitos por Deus e não o contrário. Tem gente que ele quer fazer de Deus a sua criatura pessoal que vai realizar os seus desejos, a sua vontade. Muito pelo contrário, Deus é o Criador e o Criador ele tem a sua vontade, o seu propósito estabelecido. Então, a minha prioridade de vida é justamente conhecer o Criador e também conhecer e executar a sua vontade, o seu plano, o seu propósito. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Você quer entender o sentido da vida? Você foi feito por Deus e para Deus, para a glória de Deus. Enquanto a pessoa não compreende que existe um Criador e que ele foi feito por Deus e para Deus, para a glória de Deus, a pessoa jamais ela vai compreender o sentido da vida. Sem Deus, meus irmãos, a vida não faz sentido. Não teria propósito. Se não existe um Criador, não existe uma lei, não existe uma vontade soberana, cada um faz simplesmente o que quer, cada um, por acaso, aparece e simplesmente desaparece. Não é isso que nós vemos nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus nos formou, Deus nos conheceu quando nós éramos ainda uma massa sem forma, no útero da nossa mãe, de forma assombrosamente maravilhosa. O Senhor nos criou e Ele nos criou com um propósito. Qual o propósito? De conhecer Deus, de fazer Deus conhecido. E Ele é o início, Ele é o sustentador do meio e Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. É Ele que faz também descer a chuva, faz nascer o sol. É Ele quem nos dá a vida, a respiração, todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, meus irmãos, a verdadeira vida é viver para Deus e não para si mesmo. Que você guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.